Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Como você está? Que a paz do Senhor Jesus possa te abraçar neste momento e que você possa usufruir de cada palavra que a gente colocar aqui. Nós estamos numa nova série, numa nova temporada, Personagens Bíblicos. A gente está refletindo, meditando sobre esses personagens de uma forma diferenciada. Não estamos falando das coisas óbvias desses personagens, porque a maioria de nós conhecemos os personagens. Quem não conhece, pode me procurar, pode falar comigo, me mande um direct no Instagram, fale comigo aqui nos comentários do YouTube e nós podemos conversar e aprender um pouco mais. Mas na maioria das vezes são personagens que nós já ouvimos falar, nós conhecemos, então nós estamos falando sobre coisas que não são tão óbvias sobre eles, mas sobre sentimentos e pensamentos e atitudes que esses personagens tiveram ao longo da sua vida que trazem reflexão para nós. Hoje eu trouxe outro personagem muito conhecido e o personagem é José. Eu te convido para abrir a Bíblia em Gênesis 45, o verso 7 e o verso 8. Se você tiver uma Bíblia, pode pegar aí rapidinho, Gênesis 45, 7 e 8. E diz o seguinte: Deus me enviou, José está falando para os seus irmãos, Deus me enviou adiante de vocês para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vocês que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Gente, a história de José é uma história que eu não me canso de ouvir. É uma história que começa mais ou menos como histórias que a gente conta, né, de contos de fada. Era uma vez um garoto mimado, amado pelo pai e odiado pelos seus irmãos, que foi vendido e foi perseguido pela mulher de Potifar, foi levado para uma prisão e virou o segundo homem mais importante do Egito. Tô resumindo, hein? Que bom seria se a vida dele tivesse passado exatamente como eu acabei de falar, tão rápido. Mas José passou coisas que talvez poucos de nós tivéssemos estrutura para passar. A verdade é que a vontade do coração de Deus era que, por intermédio de José, a religião bíblica, a história bíblica, a história de Deus, tudo que se referia a Deus fosse conhecido por um povo pagão que era o povo do Egito. Deus tinha um plano. José precisava representar a Deus lá aonde ele chegou, na corte do rei. Por meio de sonhos, Deus se comunicou com José lá na juventude. Olha como Deus trabalha. Eu estou querendo te levar para você pensar e refletir junto comigo. Lá na juventude, Deus falou com José através dos sonhos. Deus deu indicações para José da elevada posição que Deus tinha para ele ocupar. E aí, como nem tudo é flores, os irmãos de José, para impedir o cumprimento dos sonhos, fizeram o que com ele? Venderam José como escravo. Mas aquele ato de crueldade
resultou exatamente nos planos que Deus tinha. Você está me ouvindo aí? Eu não estou te vendo, nem você a mim, mas eu queria deixar um recadinho para você. Sabe aquelas pessoas que tentam te ferir e frustrar o seu coração? E destruir os seus sonhos com promessas que Deus já te deu? Eu costumo chamar estas situações como ruídos da comunicação de Deus. Eu sempre digo para Deus, quando Ele me dá promessas da sua certeza, dos projetos e planos que Ele tem para minha vida, e eu começo ao redor ouvir ruídos, pessoas aqui e ali falando coisas e situações para me desviarem dos planos de Deus. Entenda, ninguém pode fazer isso. Mas dia, menos dia, o plano que Deus tem para sua vida vai se cumprir. Lembra que eu falei no episódio de Abraão? Quando Deus abre a boca para fazer uma promessa, vai se cumprir. Descansa o teu coração. É isso que a história de José conta para nós. Justamente o que aqueles meninos que eram rapazes, garotos, imaginaram que estariam fazendo contra os sonhos que José apresentava, na verdade eles estavam colaborando com a vontade de Deus. E gente, como é difícil estar dentro dos planos de Deus e não compreender o que está acontecendo. Vocês acham que foi fácil para José? Primeiro ser jogado lá naquele poço, depois ser enviado para um país onde ele não conhecia nada e nem ninguém, preso como escravo. Como é difícil às vezes a gente entender o plano. Mas sabe o que vai acontecendo no decorrer das dores e dos sofrimentos nesta caminhada para o plano das promessas de Deus sobre a nossa vida? É que o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado. E nós também vamos nos posicionando conforme a gente vai caminhando. Eu li uma frase que eu quero deixar aqui para vocês. Ellen White fala o seguinte: aqueles que procuram frustrar o propósito de Deus, presta atenção, vou começar de novo. Aqueles que procuram frustrar o propósito de Deus e opor-se à sua vontade podem parecer prosperar durante algum tempo, mas Deus está a postos para cumprir seus próprios desígnios e Ele manifestará quem é o governante dos céus e da terra na sua vida. Amém? Será que você pode dizer amém? Não entendeu? Volta um pouquinho. Porque isso que eu acabei de ler é a coisa mais importante. É tão importante que eu vou falar novamente. Aqueles que procuram frustrar o propósito de Deus e opor-se à sua vontade podem parecer prosperar durante algum tempo, mas Deus está a postos para cumprir seus próprios desígnios e Ele manifestará quem é o governante dos céus e da terra na sua vida. José, quando foi vendido como escravo lá para o Egito, ele considerou que aquela situação foi uma calamidade na sua vida. A gente também pensaria do mesmo jeito. Mas naquele momento que ele viu todo o caos acontecendo e ele não tendo controle sobre nada que estava acontecendo, ele tomou uma decisão. E para mim foi a decisão a mais importante naquela trajetória. Ele decidiu que ele iria confiar em Deus. Ele entendeu que no meio daquela situação ele tinha uma necessidade de depender de Deus. E
talvez como ele nunca fizera antes, por ser um filho protegido, cuidado, mimado. Ele entendeu que tudo aquilo que o pai dele havia lhe ensinado, tudo aquilo que ele aprendeu desde a sua infância, agora precisaria fazer toda a diferença. E ele entendeu que sem a proteção do pai, sem estar naquele ambiente familiar, ele tinha apenas uma pessoa, e era Deus. E ali, naquela situação, José caminhou com Deus naquela trajetória no Egito. E aí a gente percebe pelos capítulos bíblicos que era nítido que José estava sendo conduzido por Deus, porque ele estava se permitindo ser conduzido por ele. Assim, José se tornou próximo a Deus, fez de Deus o seu amigo. E ele acabou sendo uma bênção e levando bênção àquele povo do Egito. A gente percebe que essa trajetória começa quando ele chega no Egito e vai para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, onde ele servia, Potifar olhou para aquele menino e falou: esse rapaz é diferenciado, ele é bênção, eu preciso deixar a minha casa nas mãos dele porque ele é bênção. E aí a gente percebe que quando José ele é injustamente acusado, ele vai parar na prisão, e o mesmo raciocínio se dá ali dentro da prisão para as pessoas que estão ali com ele. Quando a gente ama e honra a Deus, mesmo em meio ao caos, Deus faz questão também de nos honrar. E Deus faz questão de mostrar e demonstrar o seu amor através das pessoas que nos cercam. Eu queria deixar um pensamento com vocês aqui. O caráter de José, ele não se modificou quando ele foi levado a tomar uma posição mais elevada de confiança ao lado de Faraó. Não. A humildade, o caráter, a tranquilidade de estar diante dos olhos de Deus fez com que José fosse elevado, e as virtudes de José brilharam diante daqueles homens. Diz a história que a bênção de Deus repousou sobre José. Onde quer que ele estivesse, o que quer que ele estivesse decidindo. Todas as responsabilidades foram colocadas sobre José. E José se demonstrou ser um homem íntegro, pois ele amava e temia a Deus. A trajetória de José não foi fácil, e talvez a sua também não é. Talvez hoje mesmo você tenha pensado em desistir. Eu penso muitas vezes. Não é fácil. Muitas vezes nós derramamos lágrimas no silêncio da madrugada. Muitas vezes o sofrimento da nossa vida talvez tapam os nossos ouvidos de ouvir o bálsamo da voz de Deus. Muitas vezes a gente se sente como José, preso naquele calabouço sem esperança, mas tendo uma única certeza: Deus está comigo. A história de José nos mostra isso. Não é
fácil a gente ser acusado injustamente. Não é fácil a gente ir parar onde a gente não gostaria de parar por injustiça. Não é fácil viver num mundo tão mau, vendo pessoas, talvez, às vezes, do teu lado aí, prosperarem com mentiras, falsidade, inveja, e você olhar para você e pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Eu queria que você refletisse sobre a vida de José e queria te convidar a não desanimar. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão atentos sobre nós a todo instante. Aproveite essa atenção de Deus sobre a tua vida, fale com Ele. Eleve as suas súplicas a Deus. Conte a Ele as suas dores, os seus sofrimentos, as suas ansiedades, suas preocupações. Fale com Ele. Deus tem planos, tem promessas sobre a sua vida. Abafe os ruídos deste mundo e fique só com a opinião que importa, que é a de Deus. Eu costumo dizer que quando nós abafamos os ruídos e nós nos posicionamos focados em Deus, parece que sair das provas fica mais fácil. Pense nisso. Descansa teu coração no Senhor. Ele tem planos e esses planos serão cumpridos se você fizer questão de abafar os ruídos e permanecer atento aos planos que Deus tem para você. Que Deus te abençoe.